Tá entrando aí na sala. Estamos liberando o pessoal aqui a acessar a nossa sala também. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre Tesouro Direto. Vai ser uma aula bem legal. Vou tentar passar um conhecimento introdutório para quem ainda quer dar os primeiros passos no Tesouro Direto, dar o passo a passo também, como fazer, quais as aplicações ideais aí para cada um dos perfis, o que é recomendado para cada uma das pessoas. Tentar passar bem o passo a passo, bem devagar. E com relação a dúvidas, pessoal, quem tiver dúvidas, por favor, mandem no chat. O Stênio está controlando aqui o chat para a gente, está controlando aqui o Zoom. Então, mandem no chat, não importa o momento da aula, vocês podem mandar para ele, ele está de olho aqui no chat. E aí, conforme for andando a aula e for surgindo dúvidas, ele vai me parando, vai lendo as perguntas para mim e eu vou respondendo cada uma delas, tá bom? Vamos começar, Stênio? Vamos lá? Tá todo mundo aí? Pessoal, me ouve bem? Meu áudio tá bom? Meu vídeo tá bom? Tá tudo certinho aí? Vai mandando um joinha no chat, por favor. Se tiver tudo ok, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, manda um joinha no chat, por favor. Já é bom para vocês testarem o chat também, entenderem aí como funciona para mandar as dúvidas pra gente. Então manda um ok aí, porque eu já estou começando, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, galera. Bom, sejam todos muito bem-vindos aí, então, ao Seu Tesouro. Essa aula de hoje é a aula sobre Tesouro Direto. Vamos falar sobre as aplicações de renda fixa, no caso, as aplicações dos títulos públicos, né? Os títulos do governo federal. E não é à toa que isso está muito em pauta hoje em dia, porque não sei se vocês acompanham, quem acompanha deve estar sabendo aí que a Bolsa de Valores ela despencou recentemente. É claro que ela é um reflexo da economia brasileira e da economia mundial como um todo, do cenário político que a gente está vivendo, né? Então, toda essa instabilidade, toda essa incerteza que a gente vive, acaba prejudicando muito a Bolsa de Valores, acaba comprometendo muito a receita das empresas que estão por trás da Bolsa, e por isso que a Bolsa cai com tanta força, e aí acaba subindo nessas horas os títulos públicos, os títulos do Tesouro Direto. O que acontece? Vou até falar um pouquinho mais para frente, só que o Tesouro Direto ele é muito utilizado como uma ferramenta do governo para poder captar recursos para ele investir em rodovias, estradas, entre outros projetos. E quando o governo começa a liberar muita grana para a sociedade, que é o caso, ele precisa de dinheiro em caixa. E aí, para isso, como que ele faz para atrair mais dinheiro no Tesouro Direto? Ele vai lá e aumenta a taxa de juros que ele paga para você, investidor. Por isso que a bolsa caiu e aí automaticamente o governo precisando de grana, ele subiu as taxas de rentabilidade pagas aos acionistas para poder incentivar você a colocar o seu dinheiro no Tesouro Direto e você vai ter uma rentabilidade muito maior, no caso aqui, comparando aí as taxas de juros de dezembro, janeiro, com as taxas que a gente está vendo agora, a gente está próximo aí do dobro de rentabilidade real, né? Aquela rentabilidade acima da inflação nos títulos de longo prazo. Então está muito interessante para investir no Tesouro Direto agora, e sem contar que ele é o título mais seguro da economia. Ele é mais seguro que a poupança, muito mais seguro que as ações, entre outras operações financeiras aí. O Tesouro Direto ele é considerado o título mais seguro da economia. Então, vamos começar a nossa aula então, galera. Primeiro eu queria me apresentar, não são todos aqui que me conhecem. Bom, meu nome é Paulo Rossanês, sou de Sertãozinho, São Paulo, sou natural de Sertãozinho, fiz faculdade fora, trabalhei um pouquinho fora, mas voltei para cá. Tenho 30 anos, sou engenheiro mecânico. Eu vejo muita gente falando, pô, mas para você aprender sobre investimentos, você não deveria ter cursado economia ou cursado administração de empresas. E não necessariamente. Depois eu vou mostrar para vocês quem são os meus colegas de trabalho, meus sócios de trabalho, e os dois também são engenheiros, né, por coincidência. Então, na verdade, investir é uma ferramenta utilizada para qualquer pessoa, independente do grau de formação. Tem até uma frase muito famosa do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, que ele fala que para você aprender a investir, basta você conhecer as operações básicas da matemática: adição, subtração, divisão e multiplicação. Você não precisa de nenhum conhecimento muito avançado de matemática, de economia, para poder começar a investir o seu dinheiro e fazer ele trabalhar por você.
Então, não é porque você é administrador, economista ou engenheiro, ou você é da área da saúde, não importa a sua área, da área da educação física, não importa a área que você é. O investimento está aí para todos que querem buscar aí o conhecimento e fazer o seu dinheiro gerar juros, que é isso que a gente quer no longo prazo, tá bom? Stênio, clica aí, por favor. Bom, eu trabalho também, eu tenho o Seu Tesouro aqui, é uma empresa nossa, que fundada em Sertãozinho, em 2018, só que eu também trabalho na empresa aqui em Sertãozinho, uma das empresas mais tradicionais da cidade, que é a Simisa, é uma empresa aí com aproximadamente 35 anos de história. Eu tenho já 8 anos de história nessa empresa, eu trabalho na área de vendas lá, é uma empresa muito significativa, muito relevante aqui para a cidade de Sertãozinho. Quem é daqui ou quem é da região, tenho certeza que conhece essa empresa também. Ela emprega diversas pessoas e traz muita renda para a cidade. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho nessa empresa. Durante o dia eu estou lá e na parte da noite eu estou aqui executando meus trabalhos nessa empresa, que é o Seu Tesouro, que ela é minha, do Stênio e da Flávia. Vou até mostrar para vocês quem são os meus sócios daqui a pouquinho. Mas eu tenho essa vida é um pouquinho corrida, mas eu acho que vale muito a pena. E por que vale a pena? Porque o nosso propósito de levar a educação financeira para a maior quantidade de pessoas possível, ele é muito forte na gente. Tanto eu, quanto o Stênio, quanto a Flávia, nós temos outros trabalhos também durante o dia. E mesmo assim, às vezes a gente sai cansado, a rotina nossa exige muito da gente, mas mesmo assim a gente está aqui com toda a animação possível, com muita energia para poder sempre trazer o melhor conteúdo para vocês, sempre estudando, buscando oportunidades de investimento e sempre aprendendo a melhor forma de poder transmitir o conteúdo para todos vocês. E isso nos motiva demais, porque a gente quer, de fato, que o Brasil mude, começando aqui com a nossa região de Sertãozinho, Ribeirão Preto, Ituverava, Campinas e outras cidades ao nosso redor. Então, se vocês já acham que essa missão possa fazer sentido na vida de vocês e que esse conhecimento de educação financeira possa, de fato, ajudar as pessoas que estão ao redor de vocês, eu vejo muitos conflitos de relacionamento quando o assunto é dinheiro, eu vejo problemas familiares, eu vejo diversos problemas das pessoas que chegam até nós com dificuldades financeiras porque ou não souberam controlar o seu dinheiro, ou não criaram uma reserva de emergência, ou não se prepararam para a aposentadoria, e agora, infelizmente, passam aí por certas dificuldades, e a educação financeira está aí justamente para nos preparar para tantos momentos de dificuldade quanto os momentos de bonança, né? Os momentos de muito dinheiro disponível aí no mercado. Então, a gente precisa lidar com o dinheiro tanto nas horas boas quanto nas horas ruins. Por isso que é tão importante estudar a educação financeira. No final da aula, eu vou mostrar quais são as nossas redes sociais, para quem não conhece a gente. Mas quem ainda não segue a gente, depois seguem a gente no Instagram, no YouTube. E também compartilhem sempre com os amigos de vocês os convites que a gente fizer para vocês, para participar dos eventos. Podem aí convidar os seus amigos, porque a nossa missão é muito grande, a gente quer levar a educação financeira para o máximo de pessoas possível. Então, sempre peço a ajuda de vocês para poder nos ajudar nessa missão muito grande, tá bom? E também eu estou no mercado financeiro há 3 anos, na verdade eu comecei em 2014, até um pouco tempo mais, só que eu entrei firme mesmo, comecei a estudar pesado, diariamente, diversos livros sobre investimentos e finanças pessoais em 2018, no comecinho de 2018. Então eu já estou aí há quase 3 anos no mercado de investimentos, tanto de renda fixa, que é Tesouro Direto, CDB, as LCIs, LCAs, quanto renda variável, que aí eu invisto mais no caso da Bolsa de Valores, no mercado de ações, nas empresas em si, e também no mercado de fundos imobiliários, e tem alguns investimentos também no exterior. Não é o assunto aqui de hoje, mas eu também tenho algumas ações de empresas dos Estados Unidos, no caso, né? Depois eu até posso, se vocês tiverem interesse, posso até organizar para fazer uma aula mais para frente sobre investimentos em dólar, renda passiva em dólar, você receber dividendos dolarizados. Eu já atuo nesse segmento já há um tempinho, então se vocês tiverem interesse, depois entre em contato com a gente aí que eu posso fazer uma aula gratuita para vocês também sobre esse assunto, tá? E também, galera, isso aqui é até algo mais familiar mesmo. A galera me chama, me conhece na família como mão de vaca profissional. E eu sou um cara sempre muito seguro nas minhas finanças. Eu sempre penso várias vezes antes de dar um passo maior do que minhas pernas. Eu tento sempre controlar os meus gastos. Sempre negocio muito em tudo que eu vou comprar. Peço desconto, brigo, negocio condição de pagamento, tento alongar
as minhas dívidas de cartão de crédito o máximo possível. E eu sou o cara que não gosta de gastar dinheiro à toa. Por quê? Porque eu sei exatamente o valor que eu dou a cada centavo que eu ganho. Eu acho que isso é muito importante. E principalmente eu sei para que o dinheiro serve na minha vida, né? O dinheiro ele é uma ferramenta muito legal para a gente atingir os sonhos que nós temos, para nós atingirmos aí os objetivos de curto, médio e longo prazo que nós temos. Então eu valorizo demais cada centavo que eu recebo, por isso que eu não saio gastando à toa. E aí muitas pessoas me chamam aí de mão de vaca, eu sei, eu entendo isso daí, reconheço que eu sou de certa forma mão de vaca, só que eu acho que para a minha vida faz muito sentido agir dessa forma. Não estou recomendando que ninguém faça dessa forma também, tá? Mas eu acho que nós temos que dar sempre muito valor a cada centavo que a gente ganha, porque só nós sabemos o quão difícil é para poder ganhar cada centavo que entra no nosso bolso. Então nós temos sim que valorizar muito, investir de maneira correta e fazer esse dinheiro gerar cada vez mais dinheiro, que é isso que importa para a gente no final, tá bom? Aqui então esse é o nosso time. O Seu Tesouro ele é composto por 3 integrantes, 3 sócios. Eu e o Stênio somos os sócios fundadores. Daí um tempinho, a Flávia, ela foi até aluna nossa, acho que se eu não me engano da 3ª turma do Pilares da Riqueza. Ela teve um desempenho muito legal, ela participou pra caramba das aulas e tal, se interessou muito pelo assunto. E a gente estava precisando de uma pessoa a mais na equipe, fizemos o convite para ela, ela resolveu abraçar a causa junto com a gente, aceitar esse desafio maluco de poder transformar a vida das pessoas, e hoje ela faz parte do nosso time também. Então, o Seu Tesouro ele é composto por mim, Paulo, pelo Stênio e pela Flávia, tá bom? Quer se apresentar, Stênio? Vem cá. Só falando oi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Dúvida, mande no chat ali que a gente passa o Paulo, tá? É isso aí. Valeu, Stênio. Vamos lá, galera. Eu sempre começo qualquer aula que eu dou, qualquer treinamento, tanto do curso Pilares da Riqueza, quanto essas aulas que eu tenho feito aqui quase que mensalmente, com 3 frases que eu acho que fazem muito sentido aí, que são relacionadas ao tema. Quais são as 3 frases de hoje? Essa primeira frase vem do nosso amigo Warren Buffett. Eu já até falei para vocês, ele é o maior investidor de todos os tempos. Se eu não me engano, ele é o 3º homem mais rico do planeta. É um senhorzinho de 90 anos de idade e eu me espelho muito nas atitudes que eu tenho quando eu penso em investimentos, nas filosofias desse cara. Ele é um cara totalmente diferente do padrão, ele tem uma mentalidade muito forte de longo prazo e eu tento sempre focar mais nessas atitudes de longo prazo para não cair naquelas tentações de dinheiro rápido, sabe? Daquela, eu quero comprar hoje para vender amanhã para ganhar muito dinheiro, e eu não acredito muito nisso. Eu até acho que tem pessoas que conseguem ganhar muita grana com isso, que é o tal do day trade, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, mas eu gosto mais das operações de longo prazo. Eu acho que elas são menos arriscadas e ao longo do tempo você consegue construir um patrimônio muito interessante, tá? Mas a primeira frase do dia é do Buffett. Regra número 1, nunca perca dinheiro. E a regra número 2, jamais se esqueça da regra número 1. Então o que ele quer dizer com tudo isso? Eu acho que isso está muito relacionado com a questão do conhecimento. Quanto mais você conhece sobre determinado investimento, pode ser investimentos financeiros, pode ser um apartamento que você está comprando com o objetivo de valorização, um carro que você está comprando que você acha que você está comprando barato e pretende revender ele mais caro. Não importa qual investimento você está fazendo. O importante é você saber o que você está fazendo para você não perder dinheiro. É claro que se você coloca o seu dinheiro em algo totalmente desconhecido, a probabilidade é que você perca. Essa probabilidade é muito maior que você perca dinheiro do que você ganhe dinheiro. Então, por isso que é muito importante a gente pelo menos ter uma noção, nem que for introdutória, galera, nem que for inicial, do que é um investimento, para a hora que o gerente do banco chegar para te oferecer. Isso acontece com muita frequência. A hora que uma pessoa está te oferecendo um CDB, olha só, esse CDB ele rende 70% do CDI, incrível. E aí você não sabe o que está acontecendo, não sabe se isso rende muito ou se isso rende pouco. Aí você cai nessa conversa, acaba fechando um produto muito ruim, que nesse caso que eu estou falando para vocês, rende até menos que a poupança. Só que como o cara falou um monte de sigla difícil, um monte de coisa que você não está acostumado, você acaba levando um negócio que não é tão interessante para você. Por isso que nós temos que saber, pelo menos, os conceitos básicos dos investimentos para não ser enganado. E podem ter certeza, galera, esse tipo de situação
Se ainda não aconteceu com vocês, um dia vai acontecer. Você vai entrar no banco e alguém vai te oferecer alguma coisa. E aí você não sabe o que tem de taxa de administração escondida, você não sabe qual que é a rentabilidade desse investimento, você não sabe quando você vai poder resgatar esse dinheiro e se tem risco de você ganhar ou perder dinheiro nessa aplicação. Por isso que é muito importante a gente ter pelo menos uma noção mínima de tudo isso que eu estou falando para vocês para não ser enganado, tá bom? A segunda frase também é do Buffett. Alguém está sentado nas sombras hoje, pois alguém plantou uma árvore há muito tempo atrás. E, pessoal, como eu já falei para vocês, eu tento focar sempre os meus investimentos, os meus projetos, sempre em atitudes de longo prazo. Eu não acredito em dinheiro rápido, não acredito em sorte, eu acredito em trabalho duro, em investimento e rentabilidade de longo prazo. Por isso que eu faço tudo que eu executo, eu faço sempre pensando nisso, tá bom? Então, eu acho que essa frase faz muito sentido. Não adianta você querer plantar a árvore hoje para sentar na sombra amanhã. Tem um tempo de maturação e nós temos que ter paciência, nós temos que ter disciplina para esperar esses investimentos que você fez, esse trabalho que você está tendo, ele gerar frutos. Isso é natural do processo. E a paciência é muito importante, tá bom? E já mais uma frase do nosso amigo Buffett. O risco vem de você não saber o que está fazendo. Tem muito a ver com a frase de cima. É muito importante a gente pelo menos ter uma noção introdutória do que essas pessoas podem nos oferecer para entender se aquilo faz sentido ou não para você. Beleza, galera? Essas são as 3 frases do dia. Vamos entrar aqui de fato no conteúdo. Eu queria perguntar para vocês se a gente está entre investidores aqui. Eu tenho certeza que nós estamos. Eu acho que todo mundo que está aqui assistindo agora, gastando aí 1 hora do seu precioso tempo, que é o seu ativo mais importante de todos, é o seu tempo. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos a intenção de aprender a investir, de ter uma noção sobre o mercado financeiro. Então, eu acho que nós estamos sim entre investidores, tá? Esse cara aqui é o Buffett, que eu tanto falo dele, que eu tanto gosto dele. Ele tem aí já os seus 90 anos. Eu não lembro a fortuna dele, se eu não me engano, está entre 80 e 90 bilhões. Ele é o 3º cara mais rico do planeta. Eu não tenho certeza se esses números estão exatamente atualizados. Eu olhei eles já faz uns 6 meses. Mas antes era o Jeff Bezos, dono da Amazon. Acho que todo mundo conhece a Amazon. Depois vem o Bill Gates, da Microsoft. E depois o Warren Buffett. Ele é dono de uma empresa que chama-se Berkshire Hathaway. Que eu, inclusive, tenho ações da empresa dele. É um carinha muito fera aí do mundo dos investimentos. Então, quem quiser conhecer um pouco mais dele, tem um filme muito legal no YouTube chamado Becoming Warren Buffett, se tornando Warren Buffett. Eu acho que vale muito a pena. Eu assisti ele, inclusive, esse final de semana. É muito legal, mostra a vida desse cara fera demais e eu acho que pode agregar bastante aí para a vida de cada um de vocês, tá bom? Ok, por favor, sim. Vamos lá. Então, legal, vamos falar de tesouro direto, tal, quero aprender, mas por que nós precisamos primeiro saber investir? Por que nós precisamos investir o nosso dinheiro? Tem alguns motivos muito importantes. Eu vejo a galera explicando o que é bolsa, o que é tesouro direto, mas a maior parte das pessoas não explica exatamente por que é importante você tirar aí alguns minutos preciosos da sua vida para poder aprender tudo isso. Então, eu queria dar alguns pontos aqui para vocês. Sênio, clica aí, por favor. Bom, o primeiro ponto é para você evitar de ser enganado. Eu já falei bastante isso para vocês. E, de certa forma, em algum momento da sua vida isso vai acontecer e você tem que estar preparado para não cair numa cilada, tá? O segundo, como eu já falei também, para evitar de perder dinheiro com aquela dica mágica. Hoje em dia, como a bolsa subiu demais, tudo bem que ela caiu agora, mas em todo lugar que eu ia, a galera estava comentando de mercado de ações. Você viu aquela ação e tal. Eu invisto em Trisul, invisto em Taesa, em Banco do Brasil. Compra essa empresa, compra a Oi, que a Oi está bombando, vai subir muito. E muitas vezes você não sabe o que está acontecendo, ouviu uma dica de um amigo seu que você acha que ele entende do assunto, você simplesmente vai lá e pega parte do seu dinheiro e compra aquela determinada ação ou aquele determinado título do Tesouro Direto. E aí você cai do cavalo se por um acaso aquilo lá vier a se tornar negativo, vier te dar prejuízo, quem dirá se ele vier inclusive a quebrar, né? As empresas elas são sujeitas aí à falência, né? Se você comprou a ação de uma empresa e ela falir, você perdeu 100% do seu dinheiro investido naquela empresa específica. Por isso que nós temos que entender e aprender um pouquinho sobre investimentos para não cair na dica mágica que a gente fala.
E o terceiro também, que eu acho muito legal, esse já vale muito a pena com relação ao Tesouro Direto, que é no sentido de não passar dificuldades na aposentadoria. O Tesouro Direto ele tem uma série de aplicações de longo prazo muito legais para quem pensa daqui a 15 anos ou daqui a 25 anos. E assim, às vezes vocês podem pensar, né? Ah, mas isso daí deve ser para pessoas que são muito ricas, eu não tenho dinheiro para poder ter acesso a uma aplicação dessas. E é aí que vocês se enganam, pessoal. O Tesouro Direto ele é muito democrático. Você pode começar a investir no Tesouro Direto a partir de R$30. Então, com R$30, 40, R$100 por mês, tendo a disciplina e a constância de aplicar todos os meses, lá na frente, isso vai se tornar um patrimônio muito interessante. Eu vou mostrar exemplos aqui para vocês de quanto R$200 todos os meses, aplicados aí com muita disciplina ao longo do tempo, pode transformar o seu patrimônio daqui a 15 anos, daqui a 25 anos. Eu tenho certeza que vocês, começando a colocar isso em prática, vocês vão me agradecer lá na frente e vão falar ainda, por que eu não comecei antes? Isso acontece com todo mundo, fiquem tranquilos. O mais importante é vocês começarem. Comecem amanhã. Já saiam dessa aula, se tiverem um tempo. Quem ainda não tem conta em uma corretora de valores, já abra a conta na sua corretora. Pode ser na Modal Mais, ou na Clear, na Rico, na XP. Não importa. Abram uma conta na corretora para começar a se preparar para investir. Quanto antes vocês começarem, nem que for com R$30, melhor para vocês. Vai ser muito bom para vocês ao longo do tempo, tá bom? E mais algumas razões aí para vocês investirem o dinheiro de vocês. Preservar o valor do dinheiro no tempo. Acho que vocês devem ter essa noção, mas de qualquer forma eu vou dar uma reforçada. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte. Os R$1.000 que vocês têm hoje, vamos trazer um valor um pouco menor. Imaginem que vocês tenham no bolso R$200 hoje, dia 13 de maio de 2020. Aí vocês vão no mercado, vocês conseguem comprar, vamos dar um exemplo, 10 produtos aí com esses R$100. Legal, você tinha R$100, consegue comprar 10 produtos, beleza, fez a sua compra e foi embora. E aí o que acontece? Por que o dinheiro perde valor ao longo do tempo? Se você voltar no supermercado daqui um ano, no dia 13 de maio de 2021, com os mesmos R$100, provavelmente você não vai conseguir comprar mais aqueles 10 produtos. Às vezes você vai comprar 9 e vai sobrar alguma coisinha, algum troco, sabe? O que quer dizer isso daí? Quer dizer que o dinheiro por si só, ele vai perdendo valor para a inflação ao longo do tempo. E o que é inflação? Nada mais é do que os preços dos produtos que vão subindo, né? Hoje um sabão em pó custa R$10, amanhã ele custa... Amanhã não, né? Mas daqui 6 meses ele pode custar 12, pode custar R$13. O preço daquele sabão em pó subiu. Se você está com R$100 parado na sua carteira, aqueles R$100 não vão gerar juros para você, eles não vão aumentar o valor dele. Eles vão continuar sendo R$100, mas o preço do produto subiu. Por isso que nós temos que aprender a investir, de modo que o dinheiro ele gere juros para a gente, e aí quando você for comprar, você for usar esses R$100 lá na frente, ele não vai ser mais R$100, ele vai ser 101, 102, 110, depende da aplicação que você fizer. Mas ele consegue garantir o seu poder de compra ao longo dos anos, tá bom? O segundo motivo, na verdade, esse já é o quinto motivo, né? Pelo qual vocês precisam aprender a investir, é porque o investimento, a gente chama o investimento de o terceiro pilar da independência financeira. Só fazendo um parênteses, nós temos o curso chamado de Pilares da Riqueza. Esse Pilares da Riqueza ele é composto por 3 grandes pilares, né? O poupar, o gerar renda e o investir. São esses 3 pilares. Só um minutinho. Meu despertador tocou, gente. Desculpa aí. Bom, então retomando então. Os 3 pilares, poupar, gerar renda e investir. O poupar e o gerar renda, acho que está muito claro para todo mundo. E o investir, ele serve para acelerar todo o processo de investimento, de enriquecimento, né? Uma coisa é você ganhar R$5.000 por mês, conseguir poupar aí R$2.000 por mês e deixar esses R$2.000 na poupança. Outra coisa é você pegar esses mesmos R$2.000 e fazer uma aplicação variada entre renda fixa e renda variável e ter uma rentabilidade de 10% ao ano. Esse valor aqui, esse dinheiro que você aporta todos os meses, que rende 10% ao ano, ele vai se multiplicar muito mais rápido do que esse daqui que rende 2% ao ano na poupança. Então, o investimento ele acelera todo o processo de enriquecimento, tá bom?
E um dos últimos motivos que eu selecionei, tem vários outros, mas o sexto motivo que eu selecionei é para aproveitar a oportunidade de alta liquidez. O que é alta liquidez, pessoal? No mercado financeiro, liquidez é a facilidade com que você consegue transformar o seu investimento em dinheiro no seu bolso. Isso é liquidez. Ah, você está com uma ação vamos supor que você tenha comprado um fundo imobiliário, que é uma partezinha de um imóvel, não vou entrar em detalhes agora. Mas um fundo imobiliário é uma partezinha do imóvel. Você tem lá 10 mil reais em fundos imobiliários. E aí você quer vender esses 10 mil reais amanhã, você consegue. Você coloca uma ordem rapidinho ali na corretora, no outro dia o dinheiro está na sua conta. Enquanto que se você tivesse um imóvel de 100, vamos supor que você tem um terreno de 100 mil e fundos imobiliários valendo 100 mil reais. Os fundos você consegue vender e resgatar o dinheiro no outro dia. O terreno já é mais difícil. Então o terreno tem muito menos liquidez do que os fundos imobiliários, ou as ações, ou o tesouro direto. Então isso ajuda bastante também quando a gente fala de investimentos, tá bom? Bom, só para a gente se situar aqui, hoje eu vou falar de tesouro direto, a gente está aqui na parte de renda fixa, então ele, claro, né, é sempre aquela proporção de risco-retorno. Quanto maior o risco que você corre, maior o retorno possível que você consegue atingir. Então, tesouro direto ele faz parte da renda fixa. Renda fixa, ele tem um risco baixinho, só que ele também não te dá um retorno tão significativo quanto imóveis ou ações ou um negócio próprio. Só que você corre muito menos risco, tá? Isso que eu acho muito legal. É uma parte segura do seu patrimônio. E se você conseguir investir ele, por exemplo, no tesouro direto, que é um negócio muito legal, ele ainda vai ter uma rentabilidade até que significativa, de 7, 8, 9% ao ano, que dependendo do cenário, num cenário de agora de total incerteza, pode fazer muito sentido para você. Tá bom? Só um minutinho, galera. Só um minutinho que deu problema aqui no celular. Pronto, voltando. Vamos lá. Então, vocês já entenderam na onde nós estamos aqui. Questão de risco-retorno. Clica aí, por favor, Stênio. Bom, algumas estatísticas, só para vocês entenderem como que está a situação do Brasil hoje. Segundo uma pesquisa da Ambima, apenas 58% dos brasileiros não possuem nenhum tipo de investimento. Mais da metade da população não tem dinheiro investido. Essa é a situação que nós encontramos hoje. E a justificativa é, claro, a ausência de capital no final do mês. Agora, se 58% não investe, 42% investe. Então, desses 42% da população que investe, na onde está a grande maior parte, a grande maioria desses caras, na onde eles estão investindo? Estão investindo na poupança, que hoje é uma das aplicações que tem a menor rentabilidade. Hoje a poupança ela rende 2,1% ao ano, que é muito baixo mesmo. E a maior parte dos brasileiros está na poupança. Só para vocês terem uma ideia, a inflação acumulada nos últimos 12 meses está entre 3% e 4% ao ano. Se você tem a poupança rendendo 2% e a inflação com 4%, todo ano significa que você está perdendo 2% de poder de compra sobre o seu dinheiro. Por isso que nós temos que sair urgente da poupança. Quem está com dinheiro na poupança, infelizmente, está perdendo dinheiro, tá bom? 6% em previdência privada, 5% em títulos privados, um CDB, uma LC, 4% em fundos de investimento, 3% em títulos públicos, que é o Tesouro Direto, o assunto da nossa aula de hoje, e apenas 2% na Bolsa de Valores. Então nós temos aí, por isso que eu sempre peço a ajuda do pessoal, porque a nossa missão ela é muito grande, vai demorar tempo para a gente poder mudar a situação da nossa região e do nosso país, só que eu acho que quem tem um negócio, quem é empresário, tem que acreditar naquele negócio e ir até o fim e sem desistir. Porque eu acho que o nosso trabalho ele pode causar, sim, uma mudança de vida das pessoas, assim como causou na nossa vida, né? O fato de você começar a investir abre muito a sua cabeça. Então, eu acho que vale muito a pena a gente mudar um pouco essa estatística que nós estamos vendo aqui, tá bom? Então, vamos, de fato, entrar no conteúdo Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? Nada mais é, galera, do que um programa de compra e venda de títulos públicos criado pelo governo federal. E como que funciona isso daí? O governo ele precisa fazer suas obras. Ele tem que fazer rodovias, tem que fazer estradas, construir hospitais. O governo ele precisa de dinheiro.
E ele tem várias ferramentas, vários mecanismos para poder fazer isso, para poder conseguir esse dinheiro. Pode ser através de impostos, claro que pode, a gente sabe como que funcionam os impostos, mas também um mecanismo que o governo tem e ele usa muito para poder captar recursos é através do Tesouro Direto. E como que funciona isso daí então? O governo tem títulos de dívidas, nada mais são do que empréstimos que o governo quer fazer com a população. Você é investidor, você tem R$1.000, vamos supor que você quer investir o seu dinheiro. Investir nada mais é do que você emprestar o dinheiro a alguém em troca de uns juros e mais o seu dinheiro de volta num certo prazo. Isso que é investimento. Eu emprestei dinheiro para você hoje, eu quero que esse dinheiro me volte daqui a 1 ano com 10% de juros além daquilo que eu te emprestei. Isso é fazer um investimento. E no Tesouro Direto não é diferente. Você como investidor, se você quiser investir no Tesouro Direto, o que você vai estar fazendo? Você vai pegar o seu dinheiro e vai dar na mão do governo, comprando um título do Tesouro Direto, e aí você empresta o seu dinheiro para o governo, para ele fazer o que ele precisar fazer com esse dinheiro, e aí em troca disso você vai receber um percentual de juros, uma rentabilidade em troca. Então esse é o sistema aí de funcionamento do Tesouro Direto. Emprestei dinheiro para o governo, ele vai usar o meu dinheiro para seja lá o que for que ele precisa fazer, e em troca disso ele paga uma taxa de juros para a população. É assim que funciona o mecanismo do Tesouro Direto, tá bom? Sério, cliquei, por favor. Bom, é muito interessante também que o Tesouro Direto você consegue resgatar aí a qualquer momento o seu investimento. Mesmo que você tenha feito um investimento para daqui a 25 anos, vamos supor que surja aí alguma emergência e você precisa resgatar o seu dinheiro. O governo ele permite esse resgate. Então também é possível você acionar esse resgate antes da hora. Eu digo isso porque tem algumas aplicações de renda fixa também, como por exemplo alguns CDBs, que eles não têm essa possibilidade de você receber o dinheiro antes da hora. E aí, se você fez um investimento para daqui a 12 meses, por exemplo, você só vai receber esse dinheiro daqui a 12 meses. Não importa você entrar em contato com o banco, entrar em contato com a corretora, eles não vão te devolver o seu dinheiro. Porque quando você fez esse investimento, quando você comprou esse título, você já sabia que ele ia demorar 12 meses para vencer. No caso do Tesouro Direto é diferente, ele permite você resgatar ele antes do prazo, tá bom? É claro que esses títulos de longo prazo, depois eu vou explicar o que são cada um deles, você pode resgatar? Pode, só que você está sujeito a um negócio chamado de marcação a mercado. E o que é isso daí? São as oscilações que os títulos têm nos intervalos de tempo menores, né, antes do vencimento. Então, se você comprar um título hoje, quiser, vamos supor que seja um título que vence daqui a 15 anos, só que aí surgiu algum compromisso seu, você quer resgatar ele daqui a 30 dias. Você vai lá e consegue resgatar. Só que você vai precisar ver quanto que esse título está valendo daqui a 30 dias. Pode ser que você perca um pouquinho de dinheiro. Por isso que a gente sempre fala o seguinte, quer investir no Tesouro Direto? Quer focar nos títulos de longo prazo? Ótimo, é fundamental que vocês façam isso. Mas sempre dentro de um planejamento financeiro, de uma organização, de modo com que vocês coloquem o seu dinheiro nesses títulos que seja uma quantidade pequena, que não te faça falta no curto prazo, com a intenção de tentar deixar o máximo possível para resgatar só no vencimento. Pô, você não está organizando um investimento para preparar a sua aposentadoria? Por que você vai resgatar daqui a 1 ano? É mais ou menos essa a ideia. Se tem a chance de você resgatar daqui a 1 ano, não deixa no tesouro de longo prazo. Deixa no Tesouro Selic, que tem um específico para o curto prazo. Ele funciona muito parecido com a poupança, só que ele rende mais que a poupança. Então, se tem alguma possibilidade de você ter que resgatar esse dinheiro antes do vencimento, deixe no Tesouro Selic. Não coloque nos tesouros de longo prazo. Mas eu vou mostrar cada um dos títulos aqui, o que são eles, tá? Ele permite também você fazer aportes mensais, que é aquilo que a gente fala da disciplina, que todos os meses você consegue comprar o mesmo título. Então, todo mês eu vou depositar R$200 no Tesouro Direto, com vencimento lá em 2035, para lá na frente eu resgatar R$120 mil. Vamos dar um exemplo aí. E aí você vai colocando o seu dinheiro todos os meses, tá? Não tem uma obrigação, não é como se fosse um boleto. Se hoje você quer colocar 200 e o mês que vem surgiu algum compromisso, você não tem mais esse dinheiro, não tem problema. Essa é uma dúvida muito frequente também. Você simplesmente vai lá e não faz o seu aporte, não compra aquele título, tá bom? É claro que a gente sempre recomenda que vocês
criem essa disciplina de poder aportar todos os meses. Porque quanto mais você tem essa disciplina, essa constância, mais o efeito dos juros compostos, que é o juros sobre juros ao longo do tempo, ele vai potencializar o aumento do seu patrimônio. Então é muito importante que vocês tenham muita disciplina. Pode ser com um pouquinho, galera, reforço. Não precisa começar com 500 ou com R$1.000. Comece com 30, com 50, com 100. E aí, conforme você for criando uma certa confiança, aí se vocês perceberem que esse dinheiro não vai fazer falta no curto prazo, podem ir aumentando os investimentos, os aportes, né? O tamanho do dinheiro investido. Mas comecem pequenininho, mas não deixem de começar, porque faz muito sentido e vale muito a pena para vocês, tá bom? Bom, qual que é a garantia de tudo isso? Você pode, vamos supor que você deu algum problema, você pode perder 100% do seu dinheiro. O único risco que existe para vocês perderem todo o seu dinheiro é se o governo brasileiro quebrar. Só que isso é muito difícil de acontecer. Uma, porque o Brasil está muito mais preparado hoje do que ele estava no passado. Outra, que o país ele tem aquela ferramenta de simplesmente imprimir mais dinheiro. Se você deu a ordem de resgate, você quer seu dinheiro de volta do Tesouro Direto, e aí o governo não tem tanto dinheiro para te pagar, ele simplesmente vai lá, imprime mais dinheiro. É claro que ele vai aumentar a inflação, pode causar outros transtornos para a população, mas ele vai imprimir dinheiro, ele vai te pagar. Então ele tem muito mais segurança no Tesouro Direto do que, por exemplo, num banco tipo o Bradesco, ou o Santander, ou o Nubank, qualquer outro banco ou qualquer outra empresa. As empresas, elas têm uma probabilidade muito maior de quebrar do que um país, tá? Eu só queria deixar isso claro para vocês, tá? Então a garantia é o próprio governo brasileiro, é o risco do governo quebrar. Eu não acredito que o governo vá quebrar aí nos próximos 10, 20, 30 anos. Por isso que eu aporto todos os meses no Brasil, sabendo dessa segurança aí de que se ele precisar, ele vai imprimir mais dinheiro. Isso pode acontecer. Ah, mas a inflação vai aumentar muito. Por isso que eu tenho títulos atrelados à inflação. Quanto mais a inflação sobe, mais o meu dinheiro rende. Então eu estou sempre ganhando da inflação, que esse é um dos objetivos que eu tenho. Eu vou mostrar quais os títulos que servem para isso, tá bom? Eu já falei isso bastante, é o investimento mais seguro da economia, por causa desses fatos que eu falei, que a chance do Brasil quebrar é muito menor do que qualquer outra empresa. As rentabilidades, elas são muito razoáveis por ser uma renda fixa. Eu gosto bastante porque ela te dá essa segurança de longo prazo e com uma rentabilidade razoável aí de 7, 8, 9% ao ano, que eu acho para renda fixa bem legal, com a segurança que ele te dá ainda, né? É muito acessível, é muito democrático, a partir de R$30 todo mundo consegue investir. E ele é perfeito para organizar a sua aposentadoria. Por que ele é perfeito para isso? Porque ele tem os títulos de longo prazo que sempre rendem acima da inflação. Tá? Então a ideia é que se vocês estiverem planejando a aposentadoria, quando eu falo aposentadoria, nada mais é do que você investir um pouquinho hoje para poder resgatar um montão lá na frente. E aí daqui 15 anos ou 25 anos, a hora que esse dinheiro cair na sua conta, você vai receber aí 100, 200, 300 mil reais, e aí você pode viver tranquilamente desse dinheiro e fazer o que você quiser com ele. Então é um esforço pequeno que você faz agora em troca de um montão de dinheiro lá na frente, tá? Isso eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Ele também permite fazer algumas simulações aí para o futuro. Dá para vocês simularem, claro que é uma estimativa de quanto vocês vão receber de dinheiro daqui a 15 anos, se vocês colocarem R$100 por mês ou R$200 por mês. O próprio site do Tesouro Direto ele faz essa conta para você, tá bom? Não tem como eu falar de Tesouro Direto sem falar de indexadores. Eu vou tentar falar bem breve, mas indexadores nada mais é do que quanto vai render o seu dinheiro. O meu dinheiro está indexado ao IPCA, ou seja, o meu dinheiro ele vai render o quanto o IPCA render também. Se a inflação, que é o IPCA, se a inflação for de 3% ao ano e o meu dinheiro estiver indexado à inflação, eu sei que pelo menos a inflação ele vai me garantir. A Selic é a mesma coisa. Vamos supor que você tenha um investimento que renda 100% do Selic. Ou seja, se a Selic vale 3% ao ano, o seu dinheiro ele vai render 3% ao ano. Se você tem um investimento que renda 70% da Selic, que é a poupança,
Quanto que a poupança rende hoje? 70% da Selic. Ou seja, você quer calcular quanto rende o seu dinheiro? Pega quanto vale a taxa Selic hoje, que no caso é 3%, e multiplica por 70%. Lembra que eu falei das operações matemáticas? Só multiplicação. 70% de 3 é igual a 2,1%. É isso que rende a poupança. O Tesouro Selic, ele rende o que render a taxa Selic, 100% do Selic. Então, ele vai render os 3% ao ano. Tá? Então, reforçando, indexadores, eles te falam quanto o seu dinheiro vai render. Se o seu gerente do banco chegar para você amanhã e falar, ó, eu tenho uma aplicação aqui que vai render 100% do IPCA, não. É que eu não coloquei o CDI aqui. Mas que seja 100% do CDI, por exemplo. O CDI também é um indexador. Então, 100% do CDI, você vai pegar lá na internet quanto vale o CDI naquele dia. Vale 2,9% ao ano. Então, seu dinheiro vai render 2,9% ao ano. Tome muito cuidado para não serem enganados nesse ponto, tá, galera? O cara te falou que rende tantos por cento de alguma coisa. Vê o que é essa alguma coisa, se é o CDI, se é a Selic, se é o IPCA, se é o IGPM, não importa. Veja o que é essa alguma coisa, pegue aquela fração, aquele percentual que o seu gerente falou que ele vai render e faça a multiplicação. 70% do CDI, 70% de 2,9, vai dar 2% ao ano, um exemplo. Então, só para vocês ficarem ligados com esses indexadores, tá bom? Rapidinho sobre imposto de renda. Os títulos do Tesouro Direto, eles sofrem uma tributação conforme tabela regressiva. Então, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, menos imposto de renda você paga. Essa que é a regra. Então, até 6 meses é um tanto, de 6 meses a 1 ano é outro, de 1 ano a 2 anos é outro, e acima de 2 anos é a alíquota mínima de 15%. Não dá para ser isento, tá? No mínimo, você vai pagar 15% de imposto de renda. Ou seja, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro aplicado, menos imposto você paga, tá bom? Tem um outro imposto também que incide no Tesouro Direto, só que esse imposto, que é o IOF, ele é aplicado apenas nos 30 primeiros dias. O que isso quer dizer? Você aplicou seu dinheiro hoje, e aí você quer receber o seu dinheiro daqui a 20 dias, por exemplo. Aí você vai ter a incidência do IOF, tá? Ele vai... detalhe, todos esses impostos, eles vão entrar descontando parte do seu rendimento e não sobre o seu capital investido. Isso é muito importante. Se você colocou R$1.000 no Tesouro Direto e hoje ele vale 1.100, e aí a hora que você for descontar o imposto de renda, esse imposto de renda ou o IOF, ele vai incidir só em cima do seu lucro, que são os R$100. Aqueles R$1.000 que você investiu, ele não tem imposto de renda ou IOF. E também um detalhe, você não precisa se preocupar com o imposto de renda, porque isso daí a própria corretora faz automático para você. Então, se você colocou seu dinheiro hoje no Tesouro Direto e quer sacar daqui a 15 dias, você não tem que fazer conta de quanto descontou de imposto. Não, esquece. A hora que você for resgatar, simplesmente a corretora vai descontar o que é devido de imposto e vai te pagar o valor líquido, tá bom? Então, não precisa se preocupar. É importante você saber que existe e até 30 dias tem IOF, acima de 30 dias tem só o imposto de renda conforme aquela tabela regressiva. Quanto mais tempo vocês deixarem, menos imposto vocês pagam, tá bom? Tesouro Direto tem 2 tipos de investimentos, basicamente. Você tem, isso na verdade é a renda fixa em geral, né? Mas é muito válido também, lógico, né? Para o Tesouro Direto. São os tipos de renda fixa pré-fixados e as rendas fixas pós-fixados. Tem que lembrar que tem 2 tipos, elas são bem diferentes no funcionamento delas. Pré-fixado, pós-fixado. O próprio nome já diz. Pré-fixado, fixado antes, né? Pré-fixado. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando você compra um título que ele é pré-fixado, você tem certeza absoluta de quanto que esse título vai te dar de juros. Ou seja, se você quiser colocar seu dinheiro hoje, aí você fez a simulação no Tesouro Direto e ele está te falando que você vai resgatar, vamos supor que você colocou R$1.000 e o próprio site te fala que você vai resgatar R$2.000 daqui a 5 anos, você pode ter certeza que daqui a 5 anos vai ter R$2.000 disponíveis para você sacar, tá bom? Isso seria o título de renda fixa pré-fixado. E uma característica dele, como que você sabe o que é pré e o que é pós?
É só você olhar a taxa de rentabilidade, o quanto que ele te paga. Você vai ver que ele é simplesmente um número fixo. Exemplo, eu quero comprar um tesouro direto pré-fixado que vai render 7% ao ano. Não tem conversa, é 7% ao ano e acabou. Isso não vai subir ou não vai descer. É aquilo lá, você comprou aquele título, é isso que ele vai render. Paulo, mas e se a inflação voltar a subir? Se a gente tiver 15% de taxa de inflação ao ano, o meu dinheiro ele vai render mais? Não vai. Ele vai continuar rendendo aquele 7% ao ano que foi o contratado no dia que você comprou o seu investimento, tá bom? Essa é a principal diferença para o pós-fixado. O pós-fixado, ele sempre tem um pedacinho da taxa de juros dele que ela é oscilante, ela é variável. E ela varia conforme o quê? Ela varia conforme o indexador. Como eu falei para vocês, os indexadores lá atrás, eles servem para poder dar a taxa de rendimento dos títulos pós-fixados, tá bom? Exemplo, eu quero comprar um título do Tesouro Direto que ele rende 3% mais IPCA, tá bom? Ou seja, o 3% ele é garantido. É como se fosse pré-fixado, isso é garantido. Só que ele tem um maisinho IPCA. Ou seja, o que é esse mais IPCA? Esse título ele vai render 3% mais o quanto for a inflação naquele período. Se a inflação for 3, o seu título vai render os 3 garantidos e mais os 3 da inflação, vai render 6%. Vamos supor que a inflação suba para 10% ao ano. Nossa, agora o Brasil ficou muito ruim, a inflação está muito alta, as coisas estão subindo muito rápido. Não importa, você está seguro. Por quê? Porque pelo menos essa parte do seu dinheiro ele está vinculado à inflação. Se você comprou um título que rende IPCA mais 3%, a hora que a inflação vai para 10%, o seu título vai render 10 mais 3. Se a inflação for para 15, ele vai render 15 mais 3. Então, ele tem sempre um componente da rentabilidade dele que é a inflação. Isso dá uma segurança muito legal, principalmente nos títulos de longo prazo, porque a gente não sabe como que vai estar o cenário do país daqui a 15 anos. Eu quero estar seguro, pelo menos, com relação à inflação. Eu não quero que meu dinheiro desvalorize. Então, eu compro um título que rende a inflação e mais alguma coisa. Essa é mais ou menos a ideia, tá bom? Vamos falar então dos títulos em si. Quando vocês quiserem comprar um título do Tesouro Direto, eu quero investir num Tesouro Direto. Não existe um Tesouro Direto. Existem uma série de títulos que você vai ter que saber escolher qual que é o mais adequado para você. Cada título ele serve para uma coisa. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opções. Quando você fala que você investe no Tesouro Direto, você investe em uma dessas 10 opções ou até mesmo em mais de uma. Você pode investir em 3 ao mesmo tempo, 4 ao mesmo tempo. Depende do que você quer fazer, do que você busca como investidor, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que é cada um desses títulos. Eu costumo dividir em algumas classes, né? Eu divido sempre em 4 classes. Classe A, B, C e D. Então, eu vou mostrar para vocês o que é cada uma dessas classes, tá? Para vocês entenderem na hora de comprar, para poder comprar certo para vocês. Classe A. O que é o título classe A? São os títulos pré-fixados. Ou seja, é aquele que não tem conversa. Você comprou hoje, você sabe exatamente quanto você vai receber na data de vencimento. Exemplo, vamos supor que vocês queiram comprar o título pré-fixado 2026. O que isso quer dizer? Se você colocar o seu dinheiro hoje naquele título, ele vai ter uma rentabilidade ao ano de 7,2% e a data de vencimento, que é quando o dinheiro vai cair de volta na sua conta, é o dia 1 de janeiro de 2026. Então, se você colocar o seu dinheiro hoje, não fizer mais nada, lá em 2026, dia 1º de janeiro, o seu dinheiro vai cair de volta na sua conta, corrigido aí por 7,2% ao ano. É isso que esse título quer dizer, nada de difícil, nada além disso. Para você ler o título do Tesouro Direto, é só você olhar esses dados aí. E também ali mostra o valor mínimo para você investir. Nesse caso aqui, você pode começar a investir nele a partir de R$ 34,09. Então, ele é muito acessível para todas as pessoas, tá bom? Vamos dar só mais um exemplo? O 2023, pré-fixado, ele rende 4,47% ao ano,
aplicação mínima de 35,63 e o vencimento 1/1 de 2023. É a mesma coisa. Ele vai te garantir esse rendimento lá na data de vencimento do seu título. Vai corrigir o seu dinheiro em cima dessa taxa combinada previamente, pré-fixado, tá bom? Esse é o título de classe A. Cristiano, clique aí, por favor. Classe B, galera. Classe B é um dos mais importantes, um dos mais famosos aí do Tesouro Direto. É o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? Esse daqui, vocês lembram que eu comentei que os títulos de longo prazo, os IPCAs ou os pré-fixados, eles sofrem aquelas marcações a mercado, aquelas oscilações se você vender ele antes da hora, tá? Agora tem um título do Tesouro Direto que não acontece isso. É o Tesouro Selic. Ele funciona muito parecido com a poupança. Você pode colocar o seu dinheiro hoje e retirar ele amanhã, que você não vai ter aquela oscilação. Você simplesmente vai receber o quanto que você colocou de volta, o quanto que você investiu e mais aquela taxa de juros daquele período, tá bom? Esse título aqui ele é muito recomendado para quem quer criar sua reserva de emergência. Vamos supor que você quer montar uma reserva de emergência para você, que não seja na poupança. Você está buscando opções mais rentáveis que a poupança e tão seguras quanto. Esse é o mais indicado. Tem outras opções e tal, mas eu gosto muito do Tesouro Selic. É esse que eu, Paulo, utilizo para colocar a minha reserva de emergência, que é o Tesouro Selic, tá bom? Gravem isso daí. Tesouro Selic, reserva de emergência, posso vender quando eu quiser, que eu não vou perder dinheiro. É diferente de todos os outros, tá bom? Esse é o mais utilizado. Agora, os classe C são, na minha opinião, aí, os segundo mais utilizados, que são aqueles adequados para você construir patrimônio ao longo do tempo. É aquele que você vai colocar um pouquinho de dinheiro todos os meses, ele vai se multiplicar bastante conforme vai passando os anos pelo efeito dos juros compostos, tá bom? Da reincidência aí dos juros sobre juros. O funcionamento deles é o mesmo. Vamos pegar um exemplo de um que eu tenho na minha carteira, que é o Tesouro IPCA 2035. Então, quanto que ele rende hoje? Se eu colocar meu dinheiro hoje no Tesouro Direto IPCA 2035, ele vai render 4,44% ao ano, mais o quanto for a inflação no período. Se a inflação for 3, vai ser 3 mais 4,44. Se a inflação subir para 5 no meio do caminho, o meu título vai passar a render automaticamente 5 e mais 4,44. É assim que funciona. Por isso que ele é tão bom para o longo prazo. Você não importa o que vai acontecer com o país. Pelo menos a inflação você está garantido. Ele está cobrindo toda a oscilação de inflação ao longo do tempo. Tá bom? E o classe D, esse daqui, é o menos utilizado de todos eles. E tem duas palavrinhas ali no final que são muito importantes vocês terem uma atenção para não comprar esse título se não for a sua necessidade, né? Que é essa questão dos juros semestrais. O que é juros semestrais, galera? É mais ou menos assim. A cada 6 meses, se você investiu nesse título, a cada 6 meses o governo federal vai pegar um pedacinho dos juros, que é seu, e vai pegar e vai te pagar. Ele vai devolver para você no meio do caminho, certo? Então, a cada 6 meses ele vai te pagar um negócio que ele chama de cupom, né? É o cupom semestral, tá bom? Ele pega uma parte da sua rentabilidade e te devolve. Só que, por que eu não gosto muito dele? Porque eu não quero receber os juros agora. Agora, para mim, é muito pouquinho. Para mim, isso daí não importa agora. Eu quero que o meu juros ele continue aplicado dentro daquele investimento para eu gerar aquele efeito de juros sobre juros. Então, quem está construindo patrimônio e quer receber um montão lá na frente, o recomendado é sempre o classe C, que é o sem juros semestrais. Não tem a palavra juros semestrais. Agora, esse classe D aqui, para quem que ele é feito? Para quem já tem um patrimônio muito grande e quer colocar todo esse patrimônio nesses títulos do Tesouro Direto, que são seguros, são confiáveis, e aí querem receber esses juros que eles pagam aí a cada 6 meses para poder pagar a conta, para poder viver no dia a dia, gastar. É uma opção. Então, não é que ele não é recomendado para vocês, ele depende de caso a caso. Se você já estiver na fase que você já acumulou patrimônio na sua vida e você quer receber juros a cada 6 meses para fazer o que você quiser com esses juros,
esse é o título mais indicado para você. Agora, se você estiver na fase de construção de patrimônio, esqueçam essa palavra juros semestrais. Fujam dela. Compre sempre o Tesouro IPCA, que não tem nada de juros semestrais escrito. Tá bom? Bom, aquelas simulações que eu falei para vocês, todas elas vieram do site do Tesouro Direto. Não fui eu que fiz essas contas. É isso que eu quero mostrar para vocês, direto da calculadora deles, o resultado aí e a comparação com a poupança, tá? Então, nesse caso aqui, ó, Tesouro Direto, começando pelo Tesouro Selic, que é aquele muito parecido com a poupança. Se você aplicar todos os meses R$200 até a data de vencimento, que é até 1/3/2025, significa que você fez 57 aportes. Você pagou como se fosse 57 parcelas de R$200, tá? E o que são esses números aqui na tela? Tá vendo ali soma dos valores investidos, 11.600? Se você simplesmente pegasse o seu dinheiro, os seus R$200, e deixasse num cofre parado dentro da sua casa e colocasse 57 parcelas de R$200, ao longo desse período, você teria R$11.600. Você não teve juros nenhum, é só o dinheiro investido, tá bom? Agora as comparações. Se você, em vez de colocar no cofre da sua casa, colocar no Tesouro Selic, você vai receber lá na frente, lá na data de vencimento, R$12.917. Enquanto que se tivesse na poupança, vocês iriam receber R$12.731. Ou seja, estamos falando aí de uma diferença de praticamente 1,5%. É uma aplicação mais segura que a poupança, que rende mais que a poupança. Por que não investir, então, nesse título, ao invés de ficar na poupança? Entenderam? Ela vai te dar mais dinheiro? Ah, mas é muito pouco, Paulo. Pô, mas é muito pouco, mas é melhor do que você ficar perdendo dinheiro na poupança. Por isso que eu deixo a minha reserva de emergência no Tesouro Selic. É pouco, mas é meu. Agora, na poupança, que vantagem eu tenho? Entendeu? Essa é mais ou menos a ideia. A próxima simulação, pessoal, essa já começa a dar muito impacto em relação à poupança. Mesmo caso, R$200 por mês, todos os meses, até a data de vencimento, até o dia 15 de maio de 2035, praticamente 15 anos daqui para frente. Se você colocasse durante 15 anos R$200 no cofre da sua casa, lá na frente você teria R$36.200. Ou se você gosta de guardar debaixo do colchão, por exemplo, esse seria o montante que você iria ter debaixo da sua cama daqui a 15 anos, né? Mas se você decidiu, ao invés de deixar guardado na sua casa, investir nos títulos do Tesouro Direto, especificamente no IPCA 2035, você vai ter lá na frente, lá no vencimento, R$62.300 praticamente. Enquanto que, se tivesse na poupança, você teria aí próximo de R$50 mil. Estamos falando de uma diferença de 25% comparando um pelo outro. Está dando mais ou menos aqui, ó, 12 mil e pouquinho de diferença entre poupança e Tesouro Direto. Por que a gente não sai da poupança e investe então no Tesouro Direto? R$12 mil ao longo do tempo com apenas R$200. Eu acho que faz muito sentido, tá bom? E mais seguro que a poupança, reforçando. O próximo, pessoal, é o 2045. E vocês vão ver agora uma diferença brutal para a poupança. Olha só. Se fosse debaixo do colchão, R$60.200. R$200 todos os meses até 2045. Deixou debaixo do colchão, você vai ter R$60 mil. Investir no Tesouro Direto, praticamente R$160 mil. Comparação da poupança, R$104.500. Estamos falando de 52% de diferença pelo simples fato de você não colocar R$200 por mês na poupança e colocar R$200 por mês no Tesouro Direto. O que eu não entendo é por que nós não aprendemos tudo isso, por exemplo, na escola. Porque isso daí eu tenho certeza que se a gente tivesse começado desde cedo, imaginem só o montante de dinheiro que a gente teria conseguido acumular até hoje, sabendo dessa diferença para a poupança. É claro que não precisa ficar pensando nisso, e eu tento não pensar nisso daí também. Não adianta, o que passou, passou, nós temos que pensar a partir de agora. Por isso que eu falo, galera, não percam mais tempo. A partir de R$30, abram a sua conta na corretora, não importa qual corretora, e comecem a investir ou no Tesouro Selic ou nos tesouros IPCAs aí
de longo prazo visando a sua aposentadoria, não importa, o que for mais adequado para você. Mas comecem, porque quanto mais tempo vocês tiverem aí a seu favor, mais juros compostos esses investimentos vão gerar para você, tá bom? Aqui é o que é importante para vocês escolherem, então, os seus títulos do Tesouro Direto. Vocês têm que sempre olhar para que vai servir esse título. Eu sempre falo que quando você vai investir, você tem que dar um nome para aquele investimento. Ah, eu estou investindo no Tesouro IPCA 2035. Não estou investindo no IPCA 2035. Eu estou investindo na minha aposentadoria. Ah, eu estou investindo no Tesouro Pré-fixado 2023. Não estou investindo nisso. Eu estou investindo numa viagem que eu vou fazer daqui a 3 anos. Então, eu sempre tento vincular cada um dos investimentos que eu faço com um sonho, com uma meta que eu tenho. Então, por exemplo, se você estiver investindo no Tesouro IPCA 2035 e aquilo é para a sua aposentadoria, você tem que lembrar que todo mês você vai estar comprando um pedacinho da sua aposentadoria, para você receber muito mais dinheiro lá na frente, tá bom? Então, é muito importante vocês definirem qual que é a finalidade desse investimento, para que vai servir você não gastar o seu dinheiro agora para resolver investir. Esse dinheiro lá na frente vai ser para quê? Qual que é a finalidade disso? É claro que os planos podem mudar no meio do caminho, não importa. Mas o importante é você ter pelo menos uma noção do que você quer fazer quando você colocar o seu dinheiro em uma determinada aplicação, tá bom? Muito importante, então, é o prazo de vencimento. Isso está muito vinculado aos seus sonhos e às suas metas. Eu tenho um sonho de ir na Copa do Mundo daqui a 4 anos, por exemplo. Então, eu vou buscar algum título do Tesouro Direto que tenha um vencimento próximo desses 4 anos, que aí eu vou aportar nele todos os meses, e aí daqui a 4 anos o dinheiro cai na minha conta, e aí eu uso esse dinheiro que eu investi um pouquinho todos os meses para poder pagar a minha viagem, minha passagem, meu hotel, meus gastos lá e por aí vai, tá bom? Então, o prazo de vencimento é muito importante. O valor mínimo também, eu já falei para vocês, nós temos que se atentar ao valor mínimo, mas ele é bem baixo, eu acho que ele é muito acessível para todo mundo que está assistindo aí, 30, 40 reais, eu acho que ele é muito acessível a todos, tá? E é claro, né, tão importante quanto é a taxa de rentabilidade. Então, se você tem 2 títulos que têm um vencimento muito próximo, qual que você vai escolher? Você vai escolher aquele que rende mais, é claro. O que você quer é que seu dinheiro se multiplique. Então, sempre tenham aí uma atenção na taxa de rentabilidade e também reforçando, lembrem-se de olhar a rentabilidade para ver se aquilo lá é o pré-fixado ou é o pós-fixado. Ele rende 8% ao ano ou ele rende IPCA mais 4% ao ano. Então, escolham certinho o que vocês acham mais adequado para vocês. Eu quero que uma parte do meu dinheiro fique segura em relação à inflação, então escolham os títulos IPCAs. Ou senão você acha que 7% ao ano para você está bom demais e eu não quero olhar nem para a inflação, comprem o pré-fixados, aqui não tem certo ou errado. Tem aquilo que vocês acreditam, que vocês acham que é mais adequado para vocês, tá bom? Mas, basicamente, para você comprar um título do Tesouro Direto, essas 4 linhas aqui que eu mostrei para vocês é o que importa na hora de você tomar uma decisão. Finalidade, prazo de vencimento, valor mínimo e a taxa de rentabilidade, tá bom? Como é que você compra esses títulos, então? Eu já até falei para vocês, vocês precisam abrir uma conta na corretora. Então, aqui tem a XP, tem a Modal, Clear, a Rico, o Banco Inter também dá para você fazer. Quem tem conta digital no Banco Inter, ele também é uma corretora, você também consegue comprar seus investimentos. E, basicamente, galera, o que é uma corretora? Corretora é como se fosse um supermercado. Supermercado você vai lá, compra sabão em pó, pão, queijo, você compra o que você quiser de produtos. Na corretora é como se fosse um supermercado, só que não de produtos em si, físicos, mas de investimentos. Então você vai comprar dentro da corretora um título do Tesouro Direto, uma ação da Ambev, um fundo imobiliário, uma debenture e diversas outras opções aí que o mercado financeiro te oferece, tá? Então, você não consegue chegar no governo brasileiro e falar, eu quero comprar um título seu. Não dá. Você tem que ter uma conta na corretora que ela é a intermediária entre você e o governo brasileiro. Você não consegue chegar no Itaú e falar, Itaú, eu quero comprar ações suas. Não, você tem que ter uma corretora. Nem que for a corretora do Itaú, tá? Os bancos grandes também têm corretoras. Eu não costumo citar aqui porque, em geral, elas não são tão boas quanto essas daqui que eu estou mostrando para vocês.
boas em sentido de atendimento, em sentido de taxa de corretagem. Essas daqui elas são muito mais baratas. Eu sempre recomendo duas. Paulo, eu tenho duas corretoras. Eu trabalho com a Modal Mais e trabalho com a Clear. As duas, para mim, elas atendem muito bem. Eu gosto mais da Modal, mas a Modal ela tem uma taxinha ali para poder comprar e vender ações, só que ela me cobra R$ 2,50 por ordem, é muito barato em relação ao tamanho dos aportes que eu faço. Por isso que eu tenho a minha conta maior na Modal e eu tenho também na Clear, porque é alguma movimentação menor que eu faço, geralmente faço na Clear. Recomendo, então, Modal Mais e Clear. O Banco Inter também é muito bom, tá? O Banco Inter também é bem legal. A XP ela é a mais famosa, mas ela é a mais cara de todas. Então eu não recomendo muito a XP, por mais que ela tenha um atendimento espetacular, uma plataforma muito legal, a XP é a mais cara de todas. Então eu prefiro ficar entre Modal e a Clear, tá bom? Bom, falei tudo isso aí sobre Tesouro Direto, eu só quero mostrar para vocês na prática como que você compra. E com 4 cliques, apenas 4 cliques, vocês conseguem investir, de repente, na sua aposentadoria, ou numa viagem, ou em algum sonho que vocês têm, através do Tesouro Direto. Como que faz isso daí, então, pessoal? Aqui eu já estou mostrando para vocês a minha tela da minha conta na Modal Mais, tá bom? Então, depois que vocês abrirem a conta na corretora, a primeira coisa que vai aparecer para vocês é essa tela aqui do jeito que está para mim. É só clicar ali na onde está investir, abriu a corretora, clicou em investir. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, ele vai perguntar no que você quer investir. Você vai lá e escolhe Tesouro Direto. Clicou. Aí ele vai te mostrar aquela tela que eu falei para vocês, de todas as 10 opções do Tesouro Direto. Aí vamos supor que você já definiu. Não, eu tenho um plano de aposentadoria, eu quero me organizar para me aposentar daqui 15 anos, então eu quero comprar o IPCA mais 2035. Beleza. Aí vai ali na linha, procura a linha do IPCA 2035 e clica no carrinho de compras. Terceiro clique. Opa. E o quarto clique vai aparecer essa tela, né? Investir no Tesouro IPCA 2035. Aí ele vai te dar as informações que eu já falei para vocês, a rentabilidade, vai te explicar tudo, qual que é a aplicação mínima. Aí você vai lá, digita qual o valor que você quer investir nesse título, digita a sua senha, tá vendo ali, ó, digite a assinatura eletrônica, colocou a sua senha e clica em investir. Só isso. Abriu a corretora, clicou em investir. Vamos recapitular, bem rapidinho. Abriu a corretora, clicou em investir. Escolheu o que você quer investir, no caso do Tesouro Direto. Escolheu qual título você quer investir, que é o IPCA 2035. Clicou no carrinho. Digitou o valor que você quer investir. Digitou a sua senha, clicou em investir, está feito. Simples assim, galera. Com 4 cliques você consegue já organizar a sua vida financeira para poder se preparar para daqui a 15 anos, 25 anos, ou que seja 3, 4, criar uma reserva de emergência, não importa. O que importa é que a gente precisa começar a investir no Tesouro Direto quanto antes, tá bom? Bom, galera, o conteúdo sobre Tesouro Direto que eu queria passar para vocês hoje era esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, tá? No final de cada uma das aulas, eu sempre faço 3 indicações de livros que tem tudo a ver com o assunto da aula, é claro, e possam aí te ajudar a se organizar melhor financeiramente, a ter uma estratégia aí de investimentos legal. São livros bem introdutórios, eu já li cada um deles, eu acho que vale muito a pena. O primeiro livro, então, do Gustavo Cerbasi, ele é o papa da educação financeira aqui do Brasil. O livro dele é o Investimentos Inteligentes, ele tem acho que mais de 15 livros já escritos. Tem aquele Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é muito legal também. Mas na aula de hoje eu queria indicar o Investimentos Inteligentes, é um livro bem interessante. O segundo eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o livro do Primo Rico, que é o Thiago Nigro, do 1000 ao Milhão sem cortar o cafezinho, muito legal o livro dele também. E o terceiro é O Homem Mais Rico da Babilônia, uma série de histórias da Babilônia Antiga de como que nós devemos lidar com o dinheiro. É muito interessante esse livro também, tá bom? Para quem ainda não segue a gente, aqui estão nossos canais. Sigam a gente no Instagram, a gente é bem ativo no Instagram. No YouTube também a gente posta conteúdo toda semana, então se inscrevam no nosso canal no YouTube, nosso site www.seutesouro.com.br. E eu agradeço demais a presença de cada um de vocês. Eu só queria liberar o áudio aqui para o Stênio,
para saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem comentar alguma coisa, tá? O áudio está liberado. Quem não quiser participar, quem não tiver dúvidas, por favor, só clica no mutar aí para o áudio não ficar aparecendo aqui para a gente. E quem quiser participar, estou à disposição aí, tá bom? Ô Israel, como eu falei, o Tesouro IPCA, deixa eu só repetir a pergunta do Israel, né? Ele está perguntando por que a rentabilidade do Tesouro IPCA ele muda todos os meses. Como eu falei, o Tesouro Direto ele é uma ferramenta de controle de dinheiro em relação à população e em relação ao governo também. Se o governo estiver precisando de mais dinheiro no caixa, ele provavelmente vai aumentar um pouco mais as suas taxas de juros para incentivar a população a comprar mais Tesouro Direto, certo? Agora, se o governo está com muito caixa, não está precisando de tanto dinheiro, as contas estão equilibradas, a rentabilidade tende a ser menor. Então, ele é uma ferramenta aí de controle do governo, por isso que ele está sempre oscilando as rentabilidades. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Quem quiser perguntar aqui no áudio também, quem quiser mandar no chat, ficou alguma dúvida? Ficou claro aí os conceitos? Paulo, eu gostaria de perguntar um pouco sobre como que funciona o imposto sobre os valores. Como que seria um pouco mais a fundo? Beleza, é o Wellerson, né? Isso. Vamos lá, meu amigo Wellerson, deixa eu te responder essa pergunta então. O imposto, eu mostrei para vocês aquela tabela regressiva, que é a tabela de imposto de renda. Quanto mais tempo vocês deixam nessa aplicação, menos imposto vocês pagam. Só que isso daí é automático. Quando você dá a ordem de resgate do seu investimento, a própria corretora vai avaliar o prazo que você deixou o seu dinheiro aplicado, ela que vai fazer o desconto do imposto de renda e já vai te pagar o valor líquido de imposto. Entendeu? Você não tem que fazer conta, eu deixei 5 meses e 15 dias. Ainda não deu 6 meses, eu vou esperar. Isso daí você não precisa fazer conta nenhuma, é tudo automático pela corretora. Entendeu? Entendi. Obrigado. Responde a sua pergunta? Sim, sim. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Valeu. A Estela perguntou o seguinte: aquele preço unitário que aparece quando você entrou na Modal Mais é sobre o quê? Sim, vamos lá. R$700. Volta no slide lá que eu vou explicar para a Estela. Espera aí, acho que está aqui, né? Isso, vamos lá, Estela. Boa noite, Estela. Deixa eu te explicar. O Tesouro Direto, vamos falar que aqui nesse caso é o Tesouro IPCA, é o 2035. O que significa esse preço unitário? É quanto vale um título do Tesouro Direto. Então, se você quisesse comprar uma quantidade de um título, você teria que pagar R$ 1.724. Só que o Tesouro Direto ele te permite a comprar frações menores de um título. Então, você não precisa simplesmente ir lá e comprar 1.724. Você pode comprar 0,1 de um título, que divide por 10, né? Isso, a partir de 0,01, né? E múltiplos. Então, você pode comprar 0,01, 0,02, 0,03. Então, são frações do valor unitário que você está sempre comprando. Se você quiser comprar um título inteiro, não tem problema. Vamos supor que você queira investir R$3.500 de uma vez nesse título. Aí você vai comprar dois unitários, né? Duas quantidades do Tesouro IPCA. Agora, se você quiser comprar só R$200, R$300, você vai comprar aí tipo 0,1, 0,2, você vai comprar uma fração. No fim das contas, o que importa é você digitar o valor ali que você quer comprar e aí o próprio site ele vai calcular para você qual que é essa fração. Não precisa se preocupar com isso, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Quem perguntou foi o Júlio Pereira. Certo. Tem um Tesouro Opção IPCA mais 2035 e nessa crise agora meu rendimento está negativo. Isso. Por que isso? É o seguinte, Júnior, boa noite. Deixa eu te explicar. É aquilo que eu comentei com vocês da marcação a mercado. Se você compra um título IPCA 2035, ele tem validade até 2035, ele automaticamente vai cair na sua conta. Só que, por que ele está negativo agora? Porque o Tesouro Direto ele está simulando como se você fosse resgatar o seu título nesse momento. E nesse momento o título está desvalorizado. É como se fosse uma ação no mercado. Ele sobe e desce, entendeu? Então, a ideia é o seguinte, por isso que eu sempre falo,
Quer comprar Tesouro IPCA? Comprem com a mentalidade de comprar hoje e segurar até o vencimento. Porque se vocês forem vender antes da hora, você vai estar sujeito a essa flutuação. Pode ser que essa flutuação seja positiva, pode ser que essa flutuação seja negativa. Só que é importante vocês tentarem, se possível, deixar até o longo prazo, até o vencimento desse título, tá bom? Respondi sua pergunta, Júnior? Tem mais, Stênio? Não, por enquanto não. É só lembrando, né, Paulo, só reforçando esse discurso seu, que independente do que aconteça, no final o governo vai te pagar. Isso é verdade. O Stênio está até reforçando aqui. Independente dessas oscilações de curto prazo, você pode ficar tranquilo que se você segurar o seu título IPCA 2035 até a data de vencimento, o governo vai te pagar exatamente o combinado, que é o IPCA mais aquele juros real, aquele 2, 3, 4% ao ano. Isso daí é garantido, desde que você segure até a data de vencimento. Se você quiser vender antes da hora, você está sujeito às flutuações do mercado. Tá? Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Está tranquilo? Então, Paulo, eu vou pedir para o Stênio aqui para a gente fazer o... O Israel está tentando falar alguma coisa aqui. Tem mais uma pergunta aí, Israel? só mais uma. Rapidinho. Vamos lá. Ô, Paulo, eu tenho uma conta na Clear e uma conta em outra corretora. Eu aplicando no IPCA nas duas, só que um IPCA 2035 e outro também IPCA 2035. Certo. Fica como se fosse dois IPCA separados ou tipo, fica um só? Como é que funciona esse esquema aí? É assim, a corretora, Israel, ela nada mais é do que uma intermediária entre você e o governo nacional. Ela só faz a ponte, tá? Então, se você está investindo em uma, ou duas, ou três corretoras, no fim das contas não importa. O que importa é que você está acumulando patrimônio naquele título e todo mês que você coloca dinheiro, você está aumentando o seu patrimônio. Se você resgatar hoje ou esperar o vencimento lá na frente, as duas corretoras vão pagar para você o dinheiro devido que é seu. Então, não importa se você está investindo em uma, duas ou três. Eu sempre recomendo que o pessoal tente investir em apenas uma corretora, porque fica mais fácil de você controlar seus investimentos. Está tudo num lugar só, você consegue ver o dia a dia, fica mais fácil. Só que tem um detalhe. Se você entrar, tem um site que eu acho que é CEI, Central Eletrônica do Investidor. É como se fosse uma central universal de acesso para todos os investidores. Então, se você entrar nesse site, se cadastrar, colocar o seu CPF, ele automaticamente vai reconhecer todos os investimentos que você fez. Se é tesouro direto, bolsa de valores, fundos imobiliários, ele junta tudo num lugar só. E é por CPF, né? E aí você vai conseguir ver o tanto de investimento que o Israel fez até hoje. Aí não importa se você tem uma, duas ou três corretoras. Vai estar tudo somado ali. Entendeu? Ah, joia. Beleza. Isso. O Stênio está até falando aqui, o Trademap é um aplicativo que a gente usa bastante no mercado de ações. Se você linkar o Trademap com esse CEI, se você usar a sua senha da central eletrônica, ele também vai fazer esse vinculamento. Ele vai deixar tudo interligado. E aí, pelo próprio Trademap, você consegue ver o seu total de patrimônio. Não só por corretoras, mas tudo somado. Ah, legal. Valeu, obrigado. Vale lembrar também, né, Paulo, que se a corretora quebrar, Isso. a pessoa não tesouro direto, assim como na ação. É isso aí. O Stênio está reforçando aqui, faz muito sentido. Muitas pessoas me perguntam, né? Mas e se a corretora quebrar no meio do caminho? O governo não vai quebrar, mas e a corretora que é uma empresa? Ela não pode quebrar? Claro que pode. Ela é uma empresa, ela está no mercado, ela pode quebrar. Mas como eu falei para vocês, ela é só uma intermediária. Então, se ela quebrar, você simplesmente vai transferir o seu patrimônio de uma corretora para outra. Porque o seu patrimônio não está na corretora, ele está ou no mercado de ações, ou ele está no tesouro direto, ou seja lá o que você estiver investindo. Mas não tem problema, se a corretora quebrar, acho muito difícil isso acontecer, tá? Mas se uma corretora quebrar, o seu patrimônio está seguro, porque ele está lá no Tesouro Nacional, né? No caso do Tesouro Direto que a gente está falando, tá? Fechou? Mais nenhum comentário, galera? Podemos ir para o sorteio aqui, então? Nós vamos fazer, quem não tá sabendo, só para inteirar vocês, a gente colocou uma divulgação no Instagram, que é o sorteio de uma mentoria com a nossa equipe, uma mentoria individual. São 4 horas de mentoria, nós vamos falar tanto de finanças pessoais quanto de investimentos, exclusivo para aquela pessoa, para a vida daquela pessoa. Nós vamos tentar ajudar no que for necessário, no que a gente puder ajudar,
e vai ser um atendimento exclusivo, tá? Então, vamos fazer só o sorteio aqui. Quer compartilhar a tela aí, Stênio? Vamos ver quem foi o ganhador. Acho que foram 146 comentários nessa postagem que nós fizemos, tá? Só para vocês terem uma noção, galera, essa mentoria, ela tem um custo hoje de mercado de R$600. Então, quem ganhar essa mentoria, indiretamente estaria ganhando aí um desconto, né? Um serviço que nossa equipe Seu Tesouro, que a gente presta para as pessoas, de R$100, de R$600, tá? Não, esse aqui está na apresentação ainda. Não, mas aqui está aparecendo para tudo. Pergunta se o pessoal está enxergando na tela de sorteio. O pessoal está vendo a tela de sorteio aí? Sim, positivo. Ver a tela de sorteio. Boa, beleza. Beleza, que aqui para mim está aparecendo um slide ainda. Agora foi. Beleza. Vamos lá. Entramos aqui no nosso Instagram, vamos pegar a publicação aqui da mentoria. Pode clicar, Stênio. Então aí foram 146 comentários. São todas as pessoas aí que participaram, tá bom? E vamos lá, vamos sortear um número. Vamos ver quem vai ser o ganhador dessa mentoria. Roger Bento. Não sei se o Roger tá aí, meu amigo Roginho. Então, parabéns, Roger. Você acaba de ganhar uma mentoria com a gente. Nós vamos entrar em contato com você para organizar isso daí, para poder agendar os horários com você tudo certinho. Mas meus parabéns aí por ter participado. Obrigado por ter participado. Espero que essa mentoria te ajude a se organizar melhor financeiramente e te ajude aí a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos ou já melhorar aquilo que você já tem de investimento hoje. Espero poder colaborar aí o máximo possível. Beleza, galera? Quer dar algum recado final aí, Stênio? Galera, então é isso daí. Eu agradeço demais aí por vocês terem participado. Obrigado pela atenção. Se vocês tiverem dúvidas, vocês têm aí os nossos canais. Fiquem à vontade em mandar perguntas pra gente. A gente adora receber perguntas. A gente faz questão de responder cada uma delas, tá bom? Então fiquem à vontade de entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, deixar o seu comentário. Nós vamos responder cada um de vocês, tá bom? O Stênio vai dar um recadinho final aqui só também. Bom, pessoal, muito obrigado por vocês ficarem na aula até agora. Espero que a gente tenha passado um pouco do nosso conhecimento para vocês. E só uma notícia legal, saiu essa semana que nós batemos o recorde de investidoras, né, CPFs femininos na Bolsa de Valores. São 500 mil investidoras, né? Só que representa só 24% de todo o mercado de investimento em ações. Então, nós estamos numa campanha de aumentar esse número. Espero que vocês possam nos ajudar, para que a gente possa ajudar o país também a levar a investidora feminina para esse mercado. É isso aí. A gente tem alguns projetos rolando no nosso Instagram. Um deles é o Minuto do Tesouro. Todos os dias a gente posta um minuto, que é uma dica do mercado financeiro, educação financeira, economia, renda extra. Então, se vocês tiverem dúvidas, mande lá que a gente vai fazer sempre um videozinho para ajudar vocês. E acompanhe esses vídeos que tá sendo bem legal. É isso aí. O pessoal tem gostado bastante. Tá bom? Valeu, pessoal. Valeu, galera. Um abraço a todos aí. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Stop share. End. Primeira informação.